Agora sim, boa tarde. Eu me assusto com isso. Agora, Leandro Carnal, só que eu tenho que entrar dançando. É um prazer vir falar para os senhores nessa palestra sobre um dos temas que hoje talvez seja o tema mais candente, que mais puxa as pessoas, que é o tema da ética. A questão ética, hoje no Brasil em particular, está se transformando numa questão muito importante para todas as pessoas. Eu tenho falado sobre diversos enfoques sobre ética pelo Brasil e até tenho no meu currículo, desde o ano passado, a alegria de ter dado uma palestra sobre ética em Brasília para os diretores das empresas estatais e ter voltado. São dois méritos. Eu dei a palestra e voltei da palestra também. A reflexão de hoje é uma tentativa que eu acho importantíssima de trazer o grande conhecimento da cultura, da filosofia, da história, e cada vez mais há um imperativo que nós possamos trabalhar com isso no nosso cotidiano. Eu sigo há muito tempo a publicação, tive o privilégio de conversar com ele quando veio ao Brasil, este senhor de agora 91 anos, Dr. Zygmunt Bauman, polonês de nascimento, dá aula na Inglaterra, em Leeds, e um homem de memória notável, uma esperança para todos nós, 91 anos e a memória é ótima, muito produtivo, um homem que tem produzido nas suas mais de 30 obras publicadas, muito sobre o conceito de liquidez, mundo líquido, modernidade líquida, amores líquidos e assim por diante. Que metáfora é essa fundamental para todos nós? O mundo não tem forma. O mundo da minha avó e da avó dos senhores tinha forma. Talvez o mundo das mães talvez ainda tivesse forma. O mundo de hoje não tem forma. Ele não tem um princípio estabelecido. Devo colocar meu filho numa escola tradicional ou construtivista? Minha avó teria uma resposta clara. Quais são as melhores carreiras? Qual é a melhor maneira de fazer um casamento? As respostas eram muito claras, elas não são mais. Quando os pais angustiados me trazem como professor sobre onde devem colocar o filho para estudar, eu sempre digo, não se preocupe, tanto faz, vai dar errado de qualquer jeito. Então, faça o melhor possível, só ele vai ao psicólogo por motivos diferentes. Quem teve pais que interferem demais vai por um motivo, quem teve pai que não interfere vai por outro motivo. Mas eles irão ao psicólogo de qualquer jeito. E o Rivotril continuará sendo uma grande âncora neste país. Alguém me disse que o Brasil é um dos maiores consumidores de Rivotril do mundo. Eu adoro esse nosso desempenho mundial. Não sei se somos os primeiros, mas podemos chegar lá, gente. Se a gente fizer uma campanha, a gente chegará lá. A minha avó recomendava que eu fizesse concurso para Petrobras. E eu imagino onde eu estaria hoje, aos 52 anos, se eu tivesse chegado à carreira da Petrobras. Talvez estivesse em Curitiba, uma cidade que parte da diretoria da Petrobras teria como amigo um japonês específico. E essas certezas do que era uma carreira, do que era um casamento, do que eram as coisas certas e erradas, pessoas boas e pessoas ruins, ela desapareceu. Nós somos um mundo líquido porque, sem forma, somos obrigados a criar nosso sistema de valores. E o maior símbolo deste mundo, agora eu saio um pouco do nosso querido Bauman e vou para outros autores, como Giddens, por exemplo, ou Manuel Castells, é o que está acontecendo neste momento nessa sala. Eu estou falando, as pessoas prestam atenção e há dezenas de celulares ligados, tirando foto, gravando, filmando e dizendo, estou aqui, kkkk, que é a conversa básica das pessoas. Como eu já disse várias vezes na internet, é uma fixação no potássio, né? Kkkk, potássio, potássio, potássio. As pessoas deviam variar os elementos atômicos, mas o potássio tem uma força enorme. As pessoas estão fotografando, filmando, ou seja, o corpo está aqui e a mente está longe. Mesmo quem não está fazendo isso, está atualizando, entrando no Face. Essa é uma característica contemporânea. A minha geração ainda vai estranhar,
E quando a minha geração morrer, não haverá mais estranheza com isso. Eu fiz uma experiência na Unicamp, gente, para exemplificar isso, e para mim foi impressionante. Irritado com os alunos da pós que não paravam de acessar celulares e tablets, eu, pela primeira vez na vida, enfrentei uma sala de aula com um tablet e celular abertos e fingi que atendia mensagens. E um aluno perguntava só um pouquinho e digitava alguma coisa fictícia. Eu queria mostrar a eles que horror era não estar focado. Ao final de 4 horas de aula, triunfante, pedagógica, eu disse a eles, vocês notaram o que aconteceu hoje? Eles, todos. Não, professor, o que foi? Nenhum deles notou. O que significa isso? Quem ainda gosta de foco é velho. É isso. Essa ideia de foco é uma ideia de um mundo mais tradicional. Marx, em 1848, no Manifesto do Partido Comunista, dizia que o nosso mundo entrou numa fase, 1848, onde tudo que é sólido desmancha no ar. Nosso mundo entrou nessa fase, e essa fase vai continuar por algum tempo. Pelo contrário, ela está se acelerando. E a velocidade dessa transformação faz com que eu perca a referência, porque aquilo que transformou o meu mundo já perdeu o significado. Conversávamos agora aqui nas salas anteriores, antes de entrar na palestra, com a diretoria do Conselho, e comentávamos coisas como retroprojetor ou datilografia. As pessoas nessa sala, que têm na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH, também já devem estar tomando estatinas em geral, né? Ou seja, já são pessoas mais experientes, com taxas de colesterol mais descontroladas, né? São amigos do Liptor. Quem tem datilografia na cabeça tem uma outra formação. E o que é mais notável, eu perdi meses de vida fazendo o curso de datilografia. Eu tenho diploma de datilografia. Meu sobrinho de 19 anos nunca viu uma máquina de escrever e digita mais rápido do que eu. E ele digita no celular com os polegares e eu digito com o indicador. É um problema estrutural na articulação das pessoas de idade, polegares e indicador. Essa perda de referência é que tudo aquilo que eu aprendi, inclusive já como professor, usar retroprojetor, passar prova em mimeógrafo, desapareceu como sentido. Todas essas questões vieram ao lado de um aumento espetacular, do qual eu sou testemunho nesses 33 anos de atividade pedagógica, do individualismo. O individualismo é a marca do nosso tempo e está crescendo. Há um teste do qual nenhum de nós jamais falhará ao fazer. É só perguntar para qualquer pessoa que não esteja aqui, ao chegar a casa, dizer à esposa, ao marido, namorado, aos filhos, eu estou cansado. E todos os senhores ouvirão o quê? Eu também. Quem está casado há mais de 14 horas sabe a resposta. Eu também. Vejam, eu não perguntei como você está. Eu estou tentando trazer à tona a minha dor e o meu cansaço. Então, eu digo, mas eu acordei às 6 da manhã, eu acordei às 5. Continua a concorrência. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, gente. Ninguém ouve. Ninguém ouve. Ninguém ouve absolutamente nada. Digam a qualquer pessoa qualquer bobagem. A minha bobagem preferida é astrologia. São aquelas coisas que não prejudicam nem ajudam ninguém, mas são simpáticas, né? Digam qualquer coisa, como, por exemplo, eu sou de Aquário. E a pessoa vai dizer, eu de Libra. Ah, meu ascendente é Aquário, meu é Peixe. Mas morra, eu não estou perguntando nada de você. E as pessoas vão continuar falando. Façam esse teste com qualquer questão. O meu mais velho tem 18. O que vocês vão ouvir? O meu tem 17. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Por isso que hoje, pessoas que se dispõem a ouvir são pessoas que têm um diferencial profundo sobre os outros. Numa reunião, são aqueles que controlam a reunião. Porque enquanto os outros falam, o silencioso fica captando o rumo da reunião para dar só uma interferência final. Eu tive que dizer no Rio, em função de uma provocação, de uma pergunta, e vou usar essa metáfora no início que eu usei no Rio.
Opinião é que nem uma parte específica do nosso corpo, que fica na parte posterior e que representa o final do processo digestivo. Opinião você pode dar, é sua. Não há lei contra. Não é, ao contrário do que dizem, não é imoral. É seu, dê quando quiser e quantas vezes quiser. Porém, não é obrigatório. Você pode, mas não precisa. A primeira coisa é perguntar se a pessoa quer. É fundamental. E se a pessoa quiser, gives. Mas se a pessoa não quiser, opinião, como dizia um irlandês famoso, quando eu estou em silêncio, as pessoas têm dúvida se eu sou estúpido ou genial. Quando eu abro a boca, eu resolvo essa dúvida. Então, uma das coisas mais simpáticas do mundo é o silêncio, a opinião balançando apenas com interjeições bovinas, balançando a cabeça. Façam isso e casamento e emprego vão durar para sempre, gente. Vão para sempre. O individualismo é a nossa marca notável, uma das marcas mais extraordinárias deste mundo, porém, ao mesmo tempo, contraditoriamente, a experiência individual clássica, ela está deixando de existir, como nesse quadro Caspar Friedrich, romântico do século XIX, que pinta um homem subindo a uma montanha para ver a paisagem com neblina. Este é um homem do século XIX, esse é um homem romântico, é um homem do XIX. Este homem não é contemporâneo. Um homem contemporâneo estaria fazendo o quê? Fotografando, tirando um selfie, eu e a montanha, né? Hashtag cheguei, eu subi, então, ele estaria publicando já, editando e mandando mensagens e avaliando a sua viagem pela quantidade de curtidas que ele recebesse. Este é um homem estranho que sobe, observa e guarda para si aquilo que vê. Eu fiz 2 experiências recentes de fazer viagem internacional, não levando nenhuma máquina fotográfica e não utilizando a fotografia do celular. A meu favor, ou para diminuir, parece que isso é épico, eu já tinha ido a esses lugares várias vezes. Mas é uma experiência completamente distinta. Eu não fotografo mais, eu apenas vejo. E eu comecei a viver. Este ano eu observei, tanto entre as pessoas que cercam a minha equipe, como os meus alunos, aquele dia e meio quase que um juiz suspendeu o WhatsApp. Chegou ao ponto que as pessoas começaram a conversar em casa. Estava de tal forma perturbada a ordem mundial ano passado, que houve até marido que perguntou coisa à esposa durante o jantar. Vocês veem o ponto que nós chegamos. Um juiz deve ter provocado divórcios inúmeros, né? Porque as pessoas vão dizer, quem é você? Né? Depois que tiram a cara do celular. Imaginem isso. As pessoas são fixadas na intermediação eletrônica, chamadas redes sociais e assim por diante. As pessoas vivem através da imagem que elas transmitem. Eu não estou entrando naquela discussão que, quando eu era jovem, um autor da minha geração, Erich Fromm, dizia bastante, ter ou ser, publicar ou existir. Não. Não é mais superficial quem publica mais fotos ou menos. Apenas talvez tenha mais tempo e seja mais carente. Mas a grande diferença está em que eu suponho que isto seja viver. Eu suponho que esta imagem seja eu. Como eu escrevi num artigo para o Estadão sobre a moça australiana que abandonou as redes depois de anos fotografando. E para fazer uma foto zen na beira da praia, ela passou horas e horas testando o melhor ângulo. O mundo líquido dissolveu fronteiras. O mundo líquido tornou os valores relativos e introduziu a incerteza entre nós. Ninguém mais tem muitas certezas. Ninguém mais tem uma clareza sobre as coisas. Ninguém mais consegue dizer assertivamente o que é certo e o que é errado. E a identidade de todas as pessoas, farmacêuticos inclusive, médicos, professores e advogados, ela se torna líquida também. Essas identidades eram claras no passado. O simples uso do guarda-pó, do jaleco, o simples uso de um avental caracterizava uma pessoa. Hoje tudo tem que ser conquistado.
Eu só reclamo isso, e já reclamei várias vezes, que eu fui aluno numa época que os professores tinham toda a razão. E hoje eu sou professor numa época que os alunos têm toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nessa história. Era ótimo ser professor há 50 anos e é ótimo ser aluno hoje. Bom, eu escolhi um momento errado, foi uma encarnação só errada a esse respeito. A identidade era dada. Como o meu clínico geral comenta, e eu lembro disso, há alguns anos levava-se o exame clínico fechado para o médico. Não era possível abri-lo. Hoje ele chega ao médico analisado pelo Dr. Google. Você chega lá e diz, doutor, eu estou com HDL. Aí o meu médico, o Dr. Jairo Idal, diz, e o que você recomenda nestes casos? Não? Porque as pessoas começaram, inclusive, a ler bula, extraordinário. Elas começaram eu já não posso mais, a presbiopia não permite, mas elas começaram a ler bula. A identidade é um problema. Identidade de tudo, de absolutamente tudo. Essa identidade tem apenas uma questão que não mudou, mas se intensificou, e com a qual nós medimos hoje a capacidade de uma pessoa, que é seu poder de consumo. Não há nada mais depressivo do que não poder consumir. Zygmunt Bauman sugere num livro, 44 cartas, que as lojas, isso é particularmente importante para a área dos senhores, que as lojas deveriam se chamar farmácias, porque elas são a solução para diversos males, como depressão, angústia, etc. As lojas deveriam ter uma identificação farmacêutica. E, de acordo com a quantidade de gastos, elas poderiam botar uma tarja preta, por exemplo, essa loja é só para casos graves. A ideia do Zygmunt Bauman. Eu acabei de ver uma enquete num jornal, na hora do almoço, de pessoas dizendo que compras relaxam, que comprar deixa a pessoa feliz. O elemento redentor é o consumo. Hoje nós consumimos mais do que nunca, com problemas ecológicos, psicológicos e também financeiros. O Brasil é uma nação, por exemplo, profundamente endividada, especialmente em determinadas categorias sociais. E é muito importante pensar que, quando eu chego a este ponto, eu passo a confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. Todas as pessoas mais velhas estão achando que o mundo está acabando, porque elas não se adaptam mais a isso. Observem num shopping, observem num prédio, a entrada da escada rolante. O mais velho vai ter 1 minuto de dúvida. Ele mira a escada rolante. Ele se aproxima e dá um pulo, porque ele tem medo da escada rolante. Aquela coisa engole gente, porque ele viu surgir aquilo. Os jovens entram. De fato, a escada rolante provoca problemas, às vezes, mas o medo é um sinal de idade. Aquela dúvida na hora de um celular novo, o jovem começa a fuçar. E o mais velho fica olhando, por que eu troquei o outro? Eu sabia tudo onde estava. Quando eu começo a não ter mais significados no meu mundo, eu começo a estranhar, por exemplo, a necessidade atual, imperativa, profunda de ser feliz. Todos devem sorrir nas fotos. Fotos de pessoas mais velhas, 50 anos, ninguém sorrir. Não era de bom tom um profissional, por exemplo, tirar uma foto sorrindo. A felicidade é obrigatória. Vocês sabem, desde há muita palestra para RH, que pessoas infelizes não são contratadas pelas empresas. As pessoas têm que estar com muita vontade de trabalhar e contribuir para a empresa. E aí pergunto, qual o seu objetivo aqui? Eu acho que a proposta da empresa combina muito com a minha, eu quero trazer minha energia e minha força para isso. Qual o motivo de alguém trabalhar no planeta Terra? É ganhar dinheiro para não morrer de fome, poder sustentar pessoas. Porque se a gente fosse trilionário, não passava nem 1 quilômetro daquela empresa, né? Quem daqui, tendo 500 milhões no banco, eu quero numa farmácia de manhã até o fim do dia, porque aqui é ali que eu sinto. Gente, eu amo fazer o que faço, eu amo dar aula, né? Mas com 500 milhões no banco, eu contrataria 5 pessoas que amam dar aula e colocaria para dar aula. E eu gosto do que eu faço. Mas é obrigatório ser feliz, eu adoro o meu trabalho.
mas o que eu gosto mais é a minha família, porque família é tudo, sabe? Não? E aí, na hora de perguntar um defeito, eu já fui entrevistador, já selecionava monitores, diga um defeito, perfeccionismo. Não, mas um defeito mesmo, obsessão com horário, não consigo me atrasar nunca. Não, eu queria saber uma coisa de fato, uma questão de caráter, botar a empresa acima da família. Estou tentando. Ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém usa crack, ninguém usa cocaína. Né? A cocaína ou sua variante, que é Venvance, né? Que é a variante da cocaína. A felicidade é obrigatória. Todos devem ser felizes e profundamente felizes. Tanto, e também isso é muito importante para a área de vocês, que nós passamos a medicalizar a infelicidade. Alguém perde a esposa, perde um filho, perde a mãe, recomenda-se medicação. É óbvio que a pessoa está triste, mas a tristeza é natural. A depressão é uma doença clínica, que pode nascer de uma série de coisas psicológicas e até deficiência de lítio, mas a depressão existe. Mas a tristeza não é um acidente, a tristeza faz parte da vida. A tristeza é absolutamente essencial. Essa dimensão trágica da vida é essencial. Eu sou feliz hoje porque no passado eu não era. É a única medida que eu tenho para medir uma vida. A felicidade obrigatória é muito artificial. No Facebook, no Fakebook, todos são felizes. Todos têm uma vida maravilhosa, todos comem em lugares extraordinários, passam finais de semana. Ninguém publica assim, brochei. Né? Ninguém publica uma coisa dessas, né? E o outro kkkk. Ninguém publica isso. Talvez porque ninguém sofra deste mal, mas aí tem farmácia também. Tem farmácia também. Essa liquidez, gente, atinge em particular os valores. Os valores hoje são difíceis de serem transmitidos. É difícil você permanecer na sua fila quando o acostamento está tomado de pessoas. É difícil estabelecer essa linha entre certo e errado. E pela primeira vez na vida, numa prova seletiva de concurso de ingresso de pós, eu tirei a prova de um aluno que estava colando e ele dizia, não, professor, é o meu jeito de estudar. Eu disse, não, mas isso é estelionato, isso é fraude, isso é um 7-1, isso é... Dei uma série, não, eu sempre estudo assim com papel. Eu disse, não, mas isso é cola. Não, mas é o meu jeito. Não existe mais um valor de dizer simplesmente que se a prova é sem consulta, implica dizer sem consulta. E que ele está tomando uma vantagem sobre os outros. Ou seja, os valores, não é simples... Os alunos colavam e sempre colaram. Sempre colaram. Mas há 50 anos, quando alguém era pego colando, ele sabia que tinha feito algo errado. Ele tinha raiva, porque ele foi pego num delito. E hoje é difícil dizer. Sim, mas você vai fumar nesse lugar que é proibido? Eu gosto. O meu querer se torna destruidor de todos os valores e é lógico que vai atingir em particular o campo mais delicado, o campo mais difícil da gente trabalhar, que é o campo da ética. A ética é uma das grandes discussões do Ocidente. Existe uma grande ética tratada por Platão e Aristóteles, por Spinoza, uma grande ética que trata as normas dos valores de conduta da sociedade, política e assim por diante. Existe uma simpaticíssima pequena ética, conhecida pelo seu nome mais curto, etiqueta. Etiqueta é muito simpática. Não se trata de frescura de garfo e faca. Isso é coisa de classe média em ascensão. Etiqueta trata em como eu não devo perturbar o espaço do outro. Por que eu não devo, por exemplo, falar alto na rua? Por que eu não devo transformar meu carro em trio elétrico? Por que eu não devo andar com uma mochila no metrô, em ônibus ou em avião, ao levantar, esbarrando em todo mundo? Por que eu não tenho o direito de assoar o nariz e ficar contemplando o que de lá veio, admirado, como num exame patológico? Porque os do lado podem... Por que eu não tenho direito de eructar ou flatar? A etiqueta trata disso. Ou seja, ela trata de como eu tenho que respeitar o espaço do outro através de uma recomendação básica, que é multiplicar as palavras com licença, por favor e muito obrigado. Essas palavras são mágicas. Mas nós vamos tratar hoje, essencialmente, da grande ética. E ética é sempre um fenômeno racional.
Se ela fosse de regras religiosas, ela seria moral. O que é moral? Aquilo que as freiras do meu colégio, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, colocaram no banheiro da escola. Deus te vê. Isso estava no banheiro da minha escola. Para impedir atividades individuais e ou coletivas, as freiras colocaram Deus te vê. Levei anos para superar esse trauma infantil. Faço análise até hoje. Isso é moral. Por que eu não devo fazer alguma coisa ali, fora o essencial? Porque Deus está me vendo e vai punir ou premiar quem fizer A ou B. Moral pressupõe um Deus, um decálogo, regras. Para os católicos, 5º mandamento, não matará. Para os judeus é o 6º mandamento. Para os católicos, 4º mandamento, honrar pai e mãe. E se eu não honrar pai e mãe ou eu matar, eu vou ser punido ou eu vou ser premiado por fazê-lo. Moral pressupõe alguém me observando. Moral é um campo religioso, é tradicional, é fundamental para a sociedade. Mas eu quero perguntar uma outra coisa. O que aconteceria se não houvesse nenhum céu ou inferno para eu definir o certo e o errado? O que aconteceria se eu pudesse fazer algo que ninguém testemunharia e não teria nenhum efeito na minha eternidade? Por que é que matar é errado, independente do 5º mandamento? Por que é que desrespeitar pai e mãe é um equívoco, independente de haver um céu ou um inferno? Esta é a questão da ética. Qual é o sistema racional para eu poder desenvolver? E eu vou me prender não ao primeiro, mas ao mais importante dos criadores dessa ideia, que é o grande Aristóteles, que decidiu escrever um livro com o título do nome do filho dele. E é muito interessante que ele o tenha feito. É um legado dele para o filho. E o livro se chamou Ética, Nicômaco. Com isso, Aristóteles queria dizer que ele quer mostrar de forma clara ao filho o que é o bom comportamento. Esse livro extraordinário, fácil de ser lido, existe na internet, dezenas de traduções. Aristóteles nos traduz desde o início, eu tiro isso do 1º capítulo, em primeiro lugar, que a virtude ética é adquirida, não vem conosco. Ao contrário do que Platão dizia, que a gente nascia com ideias já. Ela é adquirida pelo hábito. Então, primeiro mandamento ético de Aristóteles: crianças são amorais. Crianças não sabem o que é certo e errado. Crianças não medem consequências dos seus atos. Elas têm que ser ensinadas. Por isso que a ética entra em colapso hoje, porque a força para ensinar está diminuindo entre nós. Nós temos medo de não sermos amados e, por isso, mimamos. E assim, ao invés de amor, criamos imbecis, que é o resultado de todo mimo. Toda criança mimada vira um imbecil, insuportável. E os pais que amam muito ao mimarem estão produzindo alguém incapaz, desagradável e inútil no futuro. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Outros precisam de muita insistência. Nós não nascemos com isso, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. É a crença de Aristóteles na educação que eu acho fascinante. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E, com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Primeiro conselho aristotélico: eduquem. Hoje, isto não vale só para crianças. Se vocês estão numa empresa, se vocês têm a posse de uma empresa ou trabalham numa, se vocês possuem uma farmácia ou trabalham para uma, vocês vão ter que perceber que hoje nós temos que educar adultos também. É uma novidade. Nós temos que educar adultos hoje, porque alguém pulou essa fase. Alguém pulou essa fase. E é possível, nem sempre, mas é possível, educar adultos. É por repetição, nem sempre. Toda a base da ética aristotélica e toda a base do mundo aristotélico é a ideia de responsabilidade.
O que acontece passa por mim. Sem ter lido Aristóteles, minha mãe, de origem alemã, dizia de outra forma: o que começa com eu é problema seu. Essa era uma das regras de educação da minha casa. Começa com eu é problema. Eu estou cansado, problema seu. Não precisa trazer a nós. Eu estou doente, então resolva. Esse é um problema seu. Só traga para nós o problema que for nosso, não seu. Dessa fase, minha mãe acreditava que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Educar a descer o sarrafo na criançada. E nós somos bem educados. Naquela época não tinha trauma, também não tinha bullying, a gente tinha que correr mesmo. Não tinha bullying, não tinha serviço de orientação pedagógica, tinha que formar a sua turminha para enfrentar a outra. Era assim, era gangue contra gangue. Responsabilidade, gente, é quando eu decido me incluir no pacote. Observem as seguintes frases muito comuns em conversas entre nós. O brasileiro é sempre atrasado. Esta frase é adequada para um estrangeiro. Não é muito simpática, mas é adequada a um estrangeiro. Um brasileiro dizer isso está implicando dizer que ele não é brasileiro ou ele é pontual. Os brasileiros não sabem votar. O brasileiro é muito assim instável nos sentimentos. Todas essas frases que povoam nossas conversas omitem meu eu. Ora, as pessoas são muito invejosas e eu nunca encontrei alguém que invejasse. Mas todos dizem que as pessoas são invejosas. Há um problema entre numerador e denominador. Todos são invejados e nunca encontrei um invejoso, que é o pecado mais envergonhado de todos. Ninguém diz eu invejo, ninguém diz isso. Responsabilidade é quando eu coloco o meu na reta. Quando eu passo a pensar, o trânsito de São Paulo é ruim, é violento e não é cidadão. Qual é a minha participação nisso? São Paulo é uma cidade frequentemente suja, apesar de nós amarmos a cidade que fará aniversário semana que vem, frequentemente ela é suja. Qual é a minha participação nessa sujeira? Este condomínio, as pessoas são muito difíceis. O que eu estou fazendo para melhorar isso? Ou quanto eu colaboro para essa dificuldade existir? Porque reunião de condomínio é quase o fim da esperança na humanidade. A gente confia na humanidade até o início da reunião de condomínio. Responsabilidade é o primeiro passo da ética, porque eu não passo mais a observar o mundo como espectador, mas entendendo que eu sou parte deste processo. Quando eu entendo isso, muda a minha maneira de estar no mundo e de ser no mundo. Eu me torno um ser histórico, que passa a dizer que a política brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que a ética brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que o trânsito, que a sujeira e que tudo mais passa por mim, que combato ou colaboro com isso. Que o mundo será fruto de muitos eus históricos, de muitos seres históricos. É uma das coisas mais comuns na análise das pessoas, profissionalmente e psicologicamente, a omissão do eu, a omissão do papel que o indivíduo exerce. Qual é o problema que eu enfrento na minha empresa? Qual é o problema que eu enfrento na minha farmácia? Qual é o problema que eu enfrento no meu escritório? Passa por mim. Passa o problema e passa a solução. Quando nós descobrirmos isso, nós temos uma postura totalmente diferente. Porque a tradição nossa é a alienação, ou o que Sartre chama de má-fé. Não tem a ver comigo. Má-fé é quando eu atribuo a terceiros. Os iluministas, na enciclopédia, disseram que eu tenho uma chance de perceber sempre a liberdade. É o mundo do outro, que é o limite do meu mundo. Isto é uma regra fácil e universal. As regras, em geral, são fáceis. Sexo é fácil, só tem duas regras. Nunca com menores e nunca contra a vontade de alguém. O resto pode. Com 5, com 10, com abacaxi, sozinho, com árvores, bastões, instrumento, pode. Nunca com menores e nunca contra a vontade de alguém. O resto é seu, quer dizer, faça à vontade. Em liberdade só tem uma regra. Quanto eu posso ser livre? Até o momento que eu estou interferindo na liberdade alheia. Aí eu tenho que perguntar, negociar. Eu sou livre, inclusive, de Sêneca, um grande filósofo, acabei de ler um texto sobre ele, do Paul Veyne, um texto que vai sair agora em português. Um grande filósofo, Sêneca, diz que, inclusive, eu sou livre para o suicídio.
Diz o Sêneca, coisa que não é compartilhada por outros filósofos, mas eu não sou livre para o homicídio. Eu posso me matar, a não ser que eu seja um piloto alemão naquela empresa em que ele decidiu. Isso eu não posso, mas eu posso me matar. Não precisava ter levado tanta gente para a morte. Bastava ir na Sé, comer um churrasquinho grego, septicemia na certa, gente. Bastava ir lá no sol, pega um suco, um tangue, né, 2,50, pãozinho, aquilo, alguma proteína, provavelmente de origem animal, e aí você come, toma o tangue, né, e aí espera, ela vem rapidamente, né, pior que ebola, aquilo vem rapidamente. Eu tenho direito ao suicídio se ninguém depender de mim. Se alguém depender de mim, eu já não tenho direito ao suicídio. Eu não posso me matar se eu tiver filho pequeno. Eu não posso me matar se alguém gostar de mim. Dilma pode se matar, por exemplo. Ela pode. Filosoficamente, ela pode. Não deve, porque é um ser humano amado por Deus, pelo menos. Mas ela pode se matar. Ela é livre. Zé Dirceu é livre. Várias pessoas são livres para o suicídio. O mundo do outro é sempre o limite do meu. Porque toda ética é um diálogo entre o bem comum e o bem individual. Eu já reclamei, virou até um vírus na internet a minha frase, eu gosto de piano, eu me formei em música, e adoro em particular Bach, e toco toda semana como hobby. É um direito meu. Os meus vizinhos gostam de futebol. Agora, eu jamais gritei na janela, chupa Beethoven, né? Jamais fiz uma coisa dessas, né? Porque isso é ferir a liberdade do outro de gostar de Beethoven, por exemplo. E eu também não sei se Beethoven gostaria de chupar, eu não tenho essa informação sobre isso. E o vizinho pode gostar de Beethoven, né? E pode se sentir ofendido com o verbo. Né? O que significa isso? Eu tenho uma negociação entre o bem individual e o bem comum. Então, meu time fez gol, eu posso dizer, sim, bem em silêncio, um gesto, em silêncio absoluto, ou morder a fronha e gritar alguma coisa. Né? Isto significa que o espaço do outro é o espaço que define toda a ética. E como nós somos individualistas, e as fronteiras são oscilantes e plásticas, líquidas, este é o problema hoje da ética. O que é o espaço do outro? O que eu posso fazer ou não? Qual o limite daquilo que eu posso? A subjetividade atinge, inclusive, a ética quanto ao tamanho. Todos que estão nesse auditório concordariam comigo que roubar de uma empresa dinheiro, retirar 500, 1.000, 2.000 reais de um caixa é roubo e deve ser punido. Mas muitas pessoas, não desse auditório, levam um lápis da empresa, um pequeno bloquinho, tem tanto lá, e assim vai. E as casas vão se enchendo de clipes mágicos, de objetos que têm origem ao almoxarifado, onde tem muito. Isso também é roubo. É roubo eu ganhar um salário para trabalhar das 9 às 5 e ficar acessando o meu Face, porque eu estou roubando o tempo de quem pagou por ele. É roubo. É um desvio ético eu resolver problemas pessoais no horário que eu sou pago para resolver problemas dos outros. É um desvio ético. Eu tinha um colega que só ia ao banheiro para seu peristaltismo matinal no emprego, que ele queria fazer isso pago. Ele dizia de outra forma, mas ele era um pouco mais vulgar ao definir isso. Mas eu faço, mas tem que ser pago para isso. Bem, o tamanho da infração ele é medido pelas pessoas. Porém, eu quero insistir muito como nós passamos da microética para a macroética. O que torna a Dinamarca, a Noruega e outros países, alguns países, serem tão transparentes diante das empresas e dos organismos e das ONGs que medem a ética e a transparência e o combate à corrupção. Não é só que na Dinamarca existe um governo ético. Não é que na Suécia os deputados vão em Estocolmo de bicicleta e cada deputado tem um secretário. Não é isso que torna a Suécia ética. É que a sociedade sueca é ética. E a política é o topo dessa pirâmide. Eu já disse mais de uma vez que é espantoso que um profissional possa, por exemplo, hipoteticamente, um dentista, passar 1 hora mexendo no meu dente, falando mal do governo, e ao final me perguntar se eu quero nota fiscal.
ele não vê que ali é uma pirâmide alimentar, do plâncton à orca. A orca que não é uma metáfora da presidência, mas vai do plâncton à orca. Ele não vê que, óbvio, quem desvia a merenda escolar é infinitamente mais culpado do que quem não emite uma nota fiscal privada, mas que o princípio é o mesmo. Não é que tudo seja igual, não é isso que eu estou dizendo. O delito de roubar dinheiro público é o mais grave de todos. É aquele que tira de crianças, tira de aposentados, tira de pessoas doentes, uma verba que vai representar morte para essas pessoas. É um delito gravíssimo. Mas esse delito é possível lá na frente porque o micro fracassou. O micro fracassando, eu vou tornando cada vez mais possível isso. Em país onde o governo não é ético, as pessoas são constantemente atrasadas, constantemente andam pelo acostamento, constantemente subornam policiais, constantemente negociam para esgarçar, para ampliar a capacidade das regras éticas, sempre. Não existe um país do mundo que o governo seja exemplar e a população corrupta, ou a população muito ética e o governo corrupto. Não existe. Em todos os países isso é uma pirâmide do micro ao macro. Logo, a primeira reflexão que eu tenho que fazer, antes de pensar que a solução do problema é derrubar X ou Y, é começar um procedimento na base, com ações e com educação. No momento que eu decido que todos estão seguindo a regra e eu vou me dar bem, aproveitando exatamente que a regra esteja sendo aplicada aos outros, porque ali eu sei que não tem câmera e o Waze, que é Deus, também me informa que é seguro, e eu vou pela faixa do ônibus, porque o Waze informou que não tem policiais e não tem câmera. No momento que eu estou fazendo isso, eu estou me dando bem. E ao me dar bem, eu estou dizendo a todos que estão seguindo a regra que eles são panacas. E ao me dar bem, eu estou estabelecendo um microdelito insignificante, que não vai matar ninguém, possivelmente, às vezes mata, mas não vai matar ninguém. E aqui está a origem de um comportamento, porque este motorista pode e provavelmente vai um dia se candidatar. E ele começou lá um procedimento de quem vê sempre o coletivo a seu serviço, que pode ser o dinheiro do Estado ou a faixa de ônibus. Sempre vê o coletivo ao seu serviço. Nós temos uma tendência, tipicamente, de áreas tropicais como o Brasil, de formação ibérica, de base católica, a interpretar a regra. Vejam, eu já apliquei provas em função de ter trabalhado para o MEC, já apliquei prova em 26 das 27 capitais brasileiras. Só não apliquei ainda em Palmas, que eu ainda não conheço. Em todas eu disse a mesma coisa, entreguem a prova. Todos os brasileiros, do Amapá, onde eu passei 15 dias, ao meu estado natal, dizem a mesma coisa, que vocês também disseram como alunos. Entreguem a prova agora. O que vocês fazem? Um sorriso? Só mais um pouquinho. O que significa isso? Eu não vou entregar. Mas eu não estou enfrentando sua autoridade, porque eu estou sorrindo e usando o diminutivo. Eu não vou enfrentá-lo, não vou dizer, venha pegar se você for homem. Eu não vou dizer isso, porque é perigoso nessa situação. E também não vou entregar, porque isso me prejudicaria. Então eu começo a negociar. Um alemão entregaria. Um francês formaria uma comissão da sala, dizendo que a prova não era suficiente o tempo, e organizaria um sindicato. Não? Um brasileiro ouve, concorda, sorri e não entrega. Eu acho isso fascinante. A gente chama em linguística a separação de significado e significante da fala. O que eu digo não tem nenhuma relação com o que eu faço. Você passa lá em casa, vou ver se dá. O que significa isso? Que entre agora e a segunda vinda de Jesus, neste momento, eu vou tentar passar na sua casa. Vamos se ver no fim de semana, eu adoro esse erro de português. Vamos se ver nos fins de semana, deve ser se ver. Vamos, não vão. Não vão. Eu fiquei chocado ao estudar fora, e a primeira vez sozinho, num país frio, dizendo a colegas, sem ainda uma rede de amizade sólida, eu disse, olha, em fevereiro é meu aniversário, está nevando, eu estou sozinho, vou fazer um jantar lá em casa, vocês vêm? E um disse, não,
E eu fiquei olhando, triste, deprimido, nevava, porque o europeu responde sim ou não. Todos os brasileiros, inclusive os que não fossem, diriam, a prima da minha cunhada vem e eu acho que vou ter que arrumar a gaveta das meias, que eu tenho que botar em ordem de cores, e também é o dia de lavar cabelo. Mas se der, eu vou ver se eu dou uma passadinha. Não. Toda vez que um brasileiro explica, ele não vai. Se ele explica, ele não vai. Mas essa é uma fala direta. Esta fala ajuda muito. Eu que trabalho com cultura, trabalho com isso, já escrevi livros sobre diferenças culturais, sobre Estados Unidos em particular. Recebi uma aluna do Texas, a pedido de um amigo meu, professor americano, porque ela estava perdida, não falava português, queria se matricular na Unicamp. Eu a recebi, levei a Unicamp, matriculei-a e arrumei uma pensão para ela ficar em Campinas. Passei um dia dedicado a ela e, ao final do dia, usei uma expressão brasileira. Eu disse para ela, me liga, call me. E ela me disse, para quê? A primeira coisa que me veio à cabeça foi sua vaca. Passei todo dia dedicado a você. Estou sendo gentil, né? Na verdade, o errado era eu. Nos Estados Unidos, eu tenho que definir o objetivo do encontro, porque é uma palavra para cada objetivo. Date é uma coisa, appointment é outra. Para nós é tudo encontro. Tudo encontro. Nós não temos nem palavras muito diferenciadas. Se for um date, eu tenho que pegá-la, tenho que pagar a conta. E há um objetivo amoroso. Se for um appointment, nem se toca, nem se dá as mãos. Se beija. Ou seja, tem objetivo. Eles são mais racionais na fala. Nós somos menos racionais. Isso não é uma grande vantagem. E não é uma desvantagem. Porém, é uma diferença que começa na educação sobre o que significa, nos Estados Unidos, mentir. Quando o americano pergunta, quando você desce nos Estados Unidos, se você é terrorista ou desenvolve atividades anti-americanas, ou se é ligado a algum grupo radical, todo o Brasil, olha que idiota, porque se eu fosse, eu ia mentir. E se eu não fosse, seria inútil. É que para o americano, se você mentiu neste formulário, ao ser pego por outro, você já perdeu o seu caráter primário, porque são 2 crimes. Perjúrio, que é crime nos Estados Unidos, e o ato em si. Para eles isso é fundamental. Para nós, o perjúrio é um instrumento de sobrevivência. E esta relação com a verdade, ela é muito interessante, porque aqui é o micro. Aqui começa o micro, que chega até aí. Nós podemos dizer que nós não temos o mesmo ponto de vista deste senhor. Em vários sentidos. Nós podemos dizer que nossa visão do Brasil é distinta da dele. Nós podemos dizer várias coisas, mas é possível que entre este senhor e o ato anterior não haja uma comparação possível de intensidade. Isto é menos grave do que roubar dinheiro de uma empresa. Porém, existe uma linha moral que une as duas coisas e uma linha ética. Porque uma sociedade onde eu acho natural retirar dinheiro do que é público, como eu acabei de ouvir sobre a Praça Roosevelt, que foi refeita pela prefeitura, e há novos espaços urbanos, e os skatistas estão usando os bancos e os apoios e corrimão para andar. E a repórter perguntou, por que vocês fazem isso, já que não é para isso? E ele deu uma resposta clássica brasileira, porque é público. E é o contrário. O que é público tem que ser cuidado por todos. É o contrário do que ele diz. O que é privado tem que ser cuidado só por um. E o que é público tem que ser cuidado por todos. O público é a coisa mais intocável. Eu posso jogar lixo na minha casa. Eu não posso jogar lixo numa praça. Na minha casa eu tenho direito a ser porco. Eu não tenho direito a ser porco numa praça. Porque o que é público é ainda mais intocável do ponto de vista ético. Mas no Brasil, o que é público, todos podem meter a mão e fazer o que quiserem. Eu posso protestar fechando qualquer rua. Ontem, ao voltar para casa, fui pego por uma manifestação estudante. Hoje, voltando do centro, fui pego por funcionários aí do Hospital de Clínicas que interromperam o Dr. Arnaldo. Não estou medindo o caráter justo ou injusto das reivindicações. Porém,
eu posso interromper a vida de todo mundo porque eu tenho uma demanda. Estou pensando exatamente nisso. Como é que eu passo por cima de tudo isso? E aqui, ilustrado com uma imagem do Gustave Doré sobre o demônio, a característica básica, o mal está sempre no outro. O mal é externo. O mal são os políticos corruptos. Eles deram um golpe de Estado e chegaram lá. À força? Não, eles foram eleitos. E alguns reeleitos, inclusive. Na ditadura, eu podia dizer que eu não tenho nada a ver com isso, porque foi um golpe de força. Quem teve mais força se impôs. Mas na democracia, mas os votos vêm de uma região do país menos ilustrada. Os votos vêm de todas as regiões do Brasil. Ninguém ganha a presidência da República só com 9 dos 27 estados. Todos precisam da área mais populosa, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa é a área mais populosa. Quem faz presidente está aqui, e não está em Roraima, Amapá ou no Ceará. Então, a tradição que o mal está no outro é uma tradição forte entre nós, porque ela tira a minha responsabilidade, tira o meu eu histórico. E o que é pior ainda para constatar é que nós temos sedução pela força do mal. É um pouco estranho para eu imaginar por que pessoas pagam para assistir na TV ou em ginásios 2 homens se batendo até tirarem sangue um do outro. Briga já é uma coisa terrível, mas uma briga paga com horário, não, é estranho, não? Parece um crime premeditado. Não aquele impulso animal de brigar com alguém que todos nós já tivemos. Aquela vontade de estrangular que a gente tem com a humanidade, e praticamente com um filho adolescente. A maior parte de nós não o realiza, felizmente. Mas eu tenho admiração por quem se impõe pela força, por quem se impõe para o outro. Porque, de alguma forma, a personagem da esquerda de vocês seduz mais que a personagem da direita. De alguma forma, a personagem da direita, que é bom pai de família, trabalhador, pontual, é calmo, herdou da avó, este fleuma total de um britânico, o outro é maconheiro, dado a festas, o outro é a personagem mais popular da família real depois da Rainha Elizabeth. Nós não gostamos muito de nerds, apesar da advertência do Bill Gates, respeite o nerd, porque você vai trabalhar para um deles. Respeite o nerd da escola, você vai trabalhar para um deles. Nós gostamos do malandro. Quem cumpre o que a professora pede é puxa-saco. Quem não cumpre é herói da turma. E esta é uma sedução que ela é estrutural, mostrando a imagem de Adão e Eva, mas essa vontade nossa, pensem numa empresa perfeita chamada Éden, feita por Deus, não por um burguês qualquer, por Deus, no qual ele põe tudo perfeito e põe 2 seres prata da casa, um feito de pó, outro do outro funcionário. 2 funcionários. O código de ética só tem uma regra, não pode comer só dessa, o resto tudo pode, só não pode isso. E eles foram lá e fizeram. Deus, gente, não o chefe. Deus. Aí eles vão para fora, tem 2 filhos, um mata o outro. 50% de homicídios na outra geração. Essa é a primeira família humana criada diretamente por Deus e bem próximo da matriz divina. Imagina nós. Então, pensem isso agora, gente. No próximo Natal, pensem isso. Quem não for cristão, o próximo Hanukkah, a próxima festa de vocês, que a nossa família não é assim tão terrível. Ninguém mata ninguém na nossa família, não? Ainda. A ideia de que o mal seja externo é uma fantasia. Lembrem que quando os aviões, em função do 11 de setembro de 2001, decidiram blindar com aço a porta dos pilotos, para impedir que terroristas invadissem aquele espaço, como aconteceu tragicamente, eles fizeram isso e isso provocou que um alemão depressivo jogasse, porque não dá para arrombar aquela porta. O mal não é externo, ele está também dentro. Imaginem um pai de família que cerque a casa com fosso, com cerca elétrica, com seguranças armados, ponha portas de aço, alarme,
feche tudo e diga à sua filha: agora estamos seguros, querida Suzane Richtenstoffel. Agora a nossa família pode dormir em paz, porque nenhum bandido vai entrar. A ideia de que o mal seja externo é uma fantasia romântica. O mal habita em todos nós. Todos temos potencial para o assassinato. Todos temos potencial para tudo. E depende de uma série de circunstâncias. A ética trata de como eu trato essa natureza humana, no qual todos temos potencial muito grande. Eu não estou falando daquelas pessoas que os senhores, por terem estudado temas médicos, conhecem melhor do que eu. Não me refiro a esquizofrênicos. Não me refiro a pessoas que têm uma perturbação estrutural mental e que, segundo me disse um amigo psiquiatra, de fato veem coisas. Não é que eles têm a sensação de ter visto. O cérebro manda a imagem da visão e do som. Essas pessoas sofrem de um mal, são uma exceção. Estou falando dos homens comuns. Estou falando dessa liberdade do mal. Pegando apenas o verso que está em vermelho de uma obra que eu adoro, o poema Paraíso Perdido, de Milton, no qual ele narra a cena que o demônio cai na terra depois da luta contra Miguel, e o principal assessor de Lúcifer diz a ele, que triste, né? Essa situação nossa. E aí Lúcifer diz a ele esse verso maravilhoso: eu prefiro reinar no inferno do que ser servo no céu. Eu prefiro liberdade nessa kitnet do que a escravidão na casa dos meus pais. É até bonita essa ideia. Eu aqui sou livre, lá todos são escravos. Bem, hoje as pessoas querem morar na casa dos pais e querem ser livres, né? Então é um pouquinho distinto. A marca que perturba a relação ética é exatamente que querer fazer algo tornou-se sinônimo de poder fazer algo. Porque as pessoas agora têm como regra ética a distinção apenas do seu poder. Então, aqueles que podem mais, fazem mais. E os que fazem menos, fazem menos. Eu dei uma resposta há pouco no Face, de uma menina que disse que não concorda eu estar escrevendo para tais e tais revistas e para tais e tais jornais, que ela acha que são jornais assim e assado. E eu disse: então, quando convidarem a você, recuse. Porque até lá vai parecer apenas inveja. Eu posso criticar alguém que se preocupa muito com a boa forma. Olha, aquele cara só faz exercício, tem abdômenes definidos, ele é obcecado. Posso, se eu também tiver. Se eu não tiver, eu devo me calar. Eu posso dizer que dinheiro não traz a felicidade, se eu for o Bill Gates ou Steve Jobs. Porque eu não sei se dinheiro traz a felicidade ou não. Então, quando eu tenho uma informação, eu posso criticar o outro. Você estuda demais, essa obsessão com estudo. Se eu estudo tanto quanto, eu posso dizer isso. Se não, é muito curioso que isto não é uma crítica moral, mas é uma questão chamada inveja, que é a tristeza pela felicidade alheia. Eu fiquei muito impressionado ao ler há 2 anos a biografia do Steve Jobs, falecido, porque este homem de uma cabeça incrivelmente criativa, e a biografia é ótima, ele conta lá pelas tantas que o primeiro dinheiro que ele fez na vida, criança de origem síria que ele é, adotado por uma família americana, o primeiro dinheiro que ele fez na vida foi com o que ele chamou de caixa mágica, um aparelho eletrônico que roubava o sinal interurbano da AT&T dos Estados Unidos. Ele vendia esse aparelho que você, acoplando ao telefone, tornava local uma ligação interurbana, no telefone fixo. Os jovens não sabem o que é telefone fixo. Anotem, depois o tio explica. Era um aparelho que ficava na mesa e a gente discava. Vão anotando essas palavras, depois o tio mostra com a ajuda da internet, tá? A gente discava aquilo. E, às vezes, a linha dava ocupada. Isso. Bem, eu não estou fazendo um julgamento moral de um homem muito mais importante do que eu. Eu estou fazendo um julgamento moral do orgulho que ele sente por isso. Uma outra biografia, que é uma biografia de um empreendedor brasileiro, que agora não é mais tão rico,
ele conta na sua autobiografia, que o filho alega ter sido o único livro que leu na vida, que ele trazia joias da Europa costuradas na bainha da calça. E com contrabando de joias ele começou a acumular dinheiro. Vejam, eu já fiz muita coisa errada na vida. Nunca contrabando de joias, mas já fiz muita coisa errada. Agora, eu nunca vou me orgulhar disso. É essa a questão que eu estou trazendo à tona. Eu não vou me orgulhar de um momento de fraqueza que, por falta de caráter, ou por falta de oportunidade, ou de consciência, eu fiz alguma coisa errada. Eu vou ter vergonha disso. Eu vou ter vergonha de todas as vezes que eu menti para as pessoas que eu gosto. Eu tenho vergonha, não posso me orgulhar do mal. Essa é a grande questão, porque este é o modelo de empreendedor que é apresentado ao mundo. Este é o homem que venceu porque passou por cima das regras. Uma grande empresa brasileira pede para eu dar uma palestra para os seus funcionários, dizendo, nós queremos que o senhor estimule neles o empreendedorismo. Eu disse, mas se eu estimular, eles vão sair da empresa. Porque empreendedor não combina com CLT. Vocês estão confundindo estimular a atividade, a criatividade ou a dedicação, a identidade corporativa, com o empreendedorismo. O empreendedor, por natureza, é alguém que quebra as regras. E como é que eu vou querer um empreendedor na empresa? Alguém criativo? Se a primeira coisa que eu vou medir na entrevista é se ele está vestido de acordo com todo mundo. Ou seja, se o homem está de terno escuro, se a mulher está de tailleur, com poucas joias. Se eu quero que ele tenha um uniforme, como é que eu quero um empreendedor? Se ele aparecer com cabelo roxo ou com um adereço de caveiras, eu não vou contratá-lo. O que significa isso? Que eu não estou querendo um empreendedor. A minha birra não é com o erro. A minha crítica não é moral. Olha o que Steve Jobs fez, eu nunca faria. Provavelmente eu faria, talvez pior. A minha birra é com o orgulho diante do ilícito. Então, talvez seja o ponto que nós estejamos, que as pessoas estejam se orgulhando do ilícito. E isto dificulta, inclusive, o nosso diálogo. Sem ética não há diálogo. Se vocês querem saber o que é uma sociedade que abriu mão de toda e qualquer potência ética ou de possibilidade ética, vocês têm que olhar para a Síria de hoje. A Síria de hoje é um país onde 3 grupos igualmente homicidas, um ditador, um grupo de rebeldes e o Estado Islâmico, estão se matando. Quem matar mais vence. Quando 3 não estão dialogando mais, não tem mais nenhuma ética, não tem mais diálogo. E a população síria tem que se atirar no mar. Ontem morreram 2 pessoas de frio, porque agora estão fugindo para uma Europa gelada, nas águas tumultuadas do Mediterrâneo. Quando não há mais ética, não é mais possível a vida em conjunto. Eu posso negociar, por exemplo, dentro da relação de um casal, praticamente tudo. Eu posso dizer que você foi violenta, você foi violento na fala, ou que você foi injusto, ou que você foi agressivo. Mas são possibilidades de diálogo. Enquanto há diálogo, existe chance para o casamento, para a amizade, para as relações. Quando há agressão física, isso se interrompe. Se você levou um tapa na cara e continua dialogando, a próxima etapa é ler 50 tons de cinza e ser feliz no casamento, porque você está, de alguma forma, gostando disso. A agressão física, ela interrompe o diálogo, ela interrompe a possibilidade, a ética estabelece limites, e um desses limites importantes é o limite exatamente da questão física. Bem, Sartre disse na sua peça Entre Quatro Paredes que o inferno são os outros. Porque o outro nos obriga permanentemente a pensar valores e assim por diante. Mas Gandhi dá uma pista distinta que eu gosto muito. Gandhi diz que a maior questão para todo mundo levar como tradição de vida, ele diz isso pouco antes de ser assassinado, em janeiro de 48, ele diz que eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Que a minha família deve ser a família que eu quero mostrar ao mundo, não para o Face, mas para o mundo real. Que se eu sou um defensor da ecologia, ótimo, a minha casa recicla lixo. Eu não preciso protestar contra uma empresa em Mariana. Eu posso protestar contra a empresa em Mariana, mas a minha casa recicla lixo. Se eu sou contra preconceitos absurdos como o machismo,
como preconceitos absurdos, como a homofobia e o mais indescritível de todos, que é o racismo, que é a imbecilidade mais sólida que a espécie humana já criou, se eu tenho isso como meta, como eu tenho ao militar em grupos antirracistas, eu tenho que demonstrar que eu sou o exemplo disso. Quando eu sou o exemplo disso, eu comecei a mostrar ao mundo o que eu quero. Agora, onde eu meço essa ética? Aí tem uma regra, que não é minha, é de muita gente. Eu não meço a ética quando eu falo com o juiz do Supremo Tribunal Federal. Eu não meço a ética quando eu estou falando com o delegado. Eu não meço a ética quando eu estou falando com alguém mais forte do que eu, física ou institucionalmente. Eu meço a ética falando com faxineiras. É aqui que eu meço a ética. Com as pessoas que eu não precisaria ser ética, é que eu meço a minha ética. Porque respeitar o delegado não é ética, é instinto de sobrevivência. Respeitar uma pessoa mais forte do que você significa que você vê e tem um mínimo equilíbrio psicológico para isso, que você é um ser humano mais ou menos racional. Você não é ético, você é esperto. Respeitar a ética é exatamente respeitar a faxineira terceirizada. Você mal sabe o nome porque troca todo dia. É esta que mede a sua ética. É esta. E a invisibilidade do trabalho no Brasil é uma coisa impressionante. Há uma experiência na USP, que muitos senhores devem ter visto, de um rapaz no 5º ano de psicologia, 10º semestre, que a Folha de São Paulo publicou, que decidiu, no 10º semestre, fazer um experimento psicológico, colocou o macacão a roupa laranja dos varredores da USP e passou a varrer o corredor da faculdade que ele estudava há 5 anos, 10 semestres, pelas quais passavam seus colegas e seus professores. Não foi reconhecido por ninguém, porque ele estava de macacão. Ninguém olhou na cara e cumprimentou. Ninguém. Se conheciam há 5 anos. A invisibilidade do trabalho físico, em particular, é notável. Ela é notável. Então, eu tenho que ser a transformação que eu quero ver no mundo. Qual é a família que eu quero? Qual é a farmácia que eu quero? Qual é o mundo que eu quero? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. E isto já é muito, a maioria das pessoas não faz nem isso. E isto fará um mundo mais ético. E eu tenho insistido nisso em todos, eu volto a este tema, em todo lugar, independente do enfoque que eu dou. A vida ética é uma vida mais fácil. A vida sem ética é uma vida difícil. Porque a pessoa sem ética tem que mentir e tem que ter uma excelente memória. Ela tem que ser perfeita nessa memória. Eu contei uma vez, no Nordeste, em Pernambuco, que um amigo meu, infelizmente, me contou que estava traindo a esposa, e aí ele contou o modus operandi. Ele precisa tirar dinheiro no banco para não usar o cartão, que ela vê o extrato. Aí ele tem que pedir um carro emprestado a um colega de escritório, porque a placa dele pode ser fotografada no motel. Aí eu perguntei para ele, e os cheiros do motel, sabonetes vagabundos, etc. Eu levo mexerica e como um monte de mexerica depois. Então já sabe, marido voltou cheirando a mexerica, você já sabe que vocês já têm sócio na relação. Ora, a minha pergunta para ele é óbvia. Infelizmente, as relações humanas não são eternas, porque nós não somos eternos. Mas não é mais fácil não trair? Porque parece muita coisa para pouco. Principalmente porque a idade dele é superior à minha, é pouco mesmo. Independente do auxílio de Lavoisier, independente do auxílio de todo mundo, Galeno, a idade dele não vai permitir uma longa infração. Vai conseguir um espasmo químico conseguido com óxido nitroso, mas é alguma coisa. Bem, a vida sem ética é muito trabalhosa. Eu posso roubar de uma empresa pública e posso me dar bem com isso. Posso conseguir uma casa no Lago Sul, em Brasília, e posso conseguir um iate. Mas um dia pode ser que alguém perceba isso. Então eu vou viver a vida inteira com medo, que é aquilo que eu disse ao aluno da cola. O tempo que ele perdeu fazendo aquele papel seria o mesmo tempo de ler o texto. A vida ética é a vida mais fácil.
Quando um policial me para, eu saio tranquilo, porque todos os documentos estão em ordem. E eu guardei o extintor, just in case, porque vai voltar. É um conselho que eu dou às pessoas, nunca joguem fora. Eu tenho também o kit de primeiros socorros, porque um dia pode voltar. Eu não tenho medo que um policial me pare, e eu saio sorridente do carro, porque nada está errado ali. Agora, se você venceu a carteira e você tem que ficar acessando sites para dizer onde tem blitz, e sai apavorado, não é mais fácil no poupa-tempo? É muito mais reto ser honesto do que desonesto. É muito mais fácil ser fiel à esposa do que infiel. Agora, eu não gosto mais dela ou dele, não tem problema, isso acontece, é doloroso, mas acontece, separa. Mas viver esta vida dupla é doloroso. Eu posso roubar, é possível, e posso obter, ao contrário do que diz a tradição, o crime compensa, e bastante. Porém, ele não compensa para sempre. Ele não compensa por muito tempo. Imaginando o que é você estar em casa e você ser preso pela Polícia Federal na frente dos seus filhos. A vergonha, a humilhação que deve ser. Você pode sair fazendo gestos de vitória, mas você está destruído. Você acaba de ser preso na frente dos seus filhos. Valeu a pena todo o poder e o dinheiro pela humilhação de uma família destruída? É isto. A vida ética não é melhor porque tem um Deus olhando apenas, se eu for religioso, pode. A vida é melhor porque ela é mais fácil, mais tranquila. É mais fácil não beber e dirigir depois sem medo de acidente, sem medo de polícia. É mais fácil não beber. Bem, a junção de uma tradição religiosa, que é a moral, a reflexão de uma tradição racional, que é a ética, junto com a formação psicológica, que é o caráter, é aquilo que o Luc Ferry, num livro clássico, chama de a vida que vale a pena ser vivida. A vida válida. A vida que eu encerro alegremente. A vida que dá essa alegria. Há pouco tempo, numa palestra em Porto Alegre, eu encontrei na plateia um senhor que disse ter estudado com meu pai, lamentou o falecimento dele, eles foram colegas na faculdade, na Federal de Porto Alegre, em Direito. E ele disse, seu pai era muito honesto. E é muito bom, aos 52 anos, ouvir do meu pai isso. Imagina para uma criança. Este é o legado para alguém. Este é o legado. Você já pensou a humilhação de ser demitido por infração, por roubo, quando não preso? A vida que mistura essa boa formação de caráter, essa ética e essa moral, é a vida válida. Exatamente no momento difícil, porque no plano estatal, poderes públicos, até no futebol e no mundo empresarial, estamos com uma explosão de casos. E parece que não tem mais onde você ver mais podridão. É exatamente neste momento que a ética é necessária. Mais do que nunca. Mais do que nunca que o indivíduo tem que dizer, mesmo que a sociedade inteira diga outra coisa, quais são seus valores. E isto é uma decisão. Hoje de manhã alguém me perguntou se eu não ficava irritado com tantos elogios no Face. Eu disse, olha, o elogio significa que o eu daquela pessoa concordou comigo. A crítica significa que o eu daquela pessoa não concordou. E os dois continuam valorizando o seu eu. Eu tenho que estabelecer princípios para mim que não se abalem com o elogio ou com a crítica. Que observe as críticas, se elas forem boas, mas que entenda que os valores são meus. Mas a minha percepção fechada sobre mim, que é a percepção líquida, faz que a maioria das pessoas tenha uma dificuldade enorme em perceber essas coisas. Perceber o espaço do outro. Perceber no momento que eu ponho o meu carro na rua, que eu estou numa negociação complexa, poliédrica, com muitos fatores que envolvem muitas pessoas. Vidas humanas, a minha, bens materiais, incomodação. E eu tenho que fazer esse equilíbrio sempre, permanentemente, perceber o outro e perceber o que são valores. É uma pergunta muito importante. Eu vou contar um breve caso que eu nunca tratei antes em palestra, de um socialista utópico, Robert Owen,
que no século XIX, depois foi muito estudado como o primeiro socialista utópico, ficou muito irritado com a exploração intensa dos operários na Inglaterra e na Escócia. Decidiu, então, baseado num senso de justiça notável, fundar a primeira fábrica na Inglaterra com valores éticos. Ele reduziu a carga de trabalho para 10 horas diárias, era em média 14 a 16. Ele proibiu o trabalho infantil, ele instituiu creches na fábrica, início do século XIX. Ele mandou cada funcionário colocar uma estrela de uma cor de acordo com o seu humor. Quem estivesse de mau humor, as pessoas não se aproximavam muito e deixavam. Ele criou técnicas que até hoje seriam modernas em RH. Este homem criou a primeira fábrica feliz, e essa fábrica recebeu a visita até do czar da Rússia, do rei da Inglaterra, porque era uma fábrica modelo. Ele passou a produzir um tecido com funcionários felizes e bem pagos, e foi à falência. Porque, obviamente, o tecido feliz e bem pago dele era muito mais caro do que o tecido fruto da exploração. Obviamente, se eu quero apenas produtos com nota fiscal e quero recusar o fornecimento de coisas duvidosas, eu vou ter que fazer uma opção que envolve livro caixa, às vezes. Este homem, decepcionado com a falência, foi para os Estados Unidos e montou uma nova fábrica ainda mais radical, e faliu de novo. Voltou para a Inglaterra muito desiludido e morreu em 1858. Daqui vem uma reflexão dura. De que adianta eu ser ético? Se eu for ético no meu negócio, eu vou perder espaço competitivo, porque os outros estão fazendo de qualquer jeito. Os outros estão vendendo isso, aquilo que não poderia. Os outros estão passando por cima das normas. Bem, é verdade isso. Por vezes a ética significa diminuir o lucro imediato. É absolutamente verdadeiro. Mas é verdadeiro também que, pela primeira vez na história, nas últimas décadas, valores como honestidade, probidade, começaram também a ser valor agregado ao produto. Ou seja, uma empresa que tem fama de ecologicamente sustentável vende mais porque passa essa imagem. A empresa que tem fama de tratar bem seus funcionários recebe mais atenção daquela que trata mal. E pela primeira vez, valores como ética, ecologia, respeito à diversidade, começa também a ser um valor de mercado, porque nada pesa mais contra uma empresa do que a fama de ser injusta ou uma empresa fora do padrão. Isto afeta os negócios. Trabalho hoje está associado à ética. Pequenos gestos éticos fidelizam um cliente. Pequenos gestos éticos. E pequenos gestos do cliente fidelizam essa relação. Como eu disse há pouco num comércio, ao devolver troco que tinha sido dado a mais, a mulher do caixa me elogiou e disse: nossa, senhor, é honesto. Eu disse: o dia que eu não for, não será por causa de R$2. Quando eu roubar, vai ser legal. Né? R$2 eu sou absolutamente honesto, ético. Não mexe comigo nem um minuto. 200 mil, esperemos surgir a chance. Trabalho é uma maneira de construir sentido para a vida. Trabalho com ética, ele vai trazer um prazer em si. Mas a farmácia do outro lado não segue esses princípios. Eu só posso transformar o meu mundo. E se a farmácia não segue esses princípios, ela vai vender mais, sim, e vai ter mais problema com fiscalização. E vai ter mais fama de ser desonesta. E um dia, o japonês da Federal pode vir a conhecer o estabelecimento. Passou a ser o nosso superego nacional, né? Aquele que zela pela nossa moral brasileira. Então, trabalho e ética é o que constrói uma casa, uma empresa e um país. É isso que constrói. Trabalhos constantes. Há pouco, um grupo de alunos me perguntou qual era o segredo para ler tanto. Eu sentei, tirei os óculos que eu uso para ler e vou contar um segredo que eu não espalho muito, porque é um segredo que eu não gostaria de ver nas ruas, mas para ler tanto eu faço assim, eu sento, abro o livro e leio. Este é o segredo. É uma coisa que eu não gosto de revelar para todo mundo. Mas você vai à academia cedo, como é que você consegue? Eu faço assim, eu saio da cama, eu ponho roupa e vou para a academia. É assim,
É muito complexo, é muito complexo. Aí eu volto. O que as pessoas não entendem é que isso são decisões pessoais. São decisões pessoais. Ou seja, que a gente precisa tomar essas decisões. Às vezes um pouco no escuro. Meu médico mandou eu tomar Solvenide para preservar a memória. Tem um vago sabor de iogurte, mas tem gosto de remédio mesmo. Então, estou tomando. Talvez não preserve a memória, mas eu também não vou lembrar que eu tomei a vida inteira. Eu tenho espalhado em palestra que a única coisa que cura Alzheimer é a cozinha mineira. Pururuca, bacon, porco. Se vocês comerem todos os dias, não chegarão à idade de ter Alzheimer. Lá pelos 30 e poucos terão um AVC fulminante e nunca terão doenças degenerativas, osteoporose, Alzheimer. Vão morrer no apogeu da idade, obesos e com colesterol lá em cima. Não? Trabalho e ética proporcionam sentido às coisas. E é preciso dizer isso. Que se isso não me provoca prazer, ainda que eu possa dizer que óbvio que eu trabalho porque eu preciso, que ainda não provoca tanto prazer, eu preciso em tudo pensar nessas 3 etapas com as quais eu encaminho para a nossa conclusão. A primeira é a distinção do certo e do errado. Sim, o mundo é líquido, mas eu nunca vi alguém ter dúvida sobre o que é certo e o que é errado. Todos sabemos. Eu posso enrolar, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é fazer direito e o que é fazer errado. Nós temos uma intuição sobre o certo e o errado, muito forte. Segundo, sabendo o que é o certo e o errado, agir a favor do correto. Lutar a favor do correto. E terceiro, percebendo o desvio, notando o erro, ou tropeçando porque somos humanos, correção e volta ao rumo. Somos humanos. Eu vou dar um exemplo aos senhores para não esquecerem que treinamento é importante, mas não é tudo. A coisa que eu mais treinei na minha vida é provavelmente a coisa que os senhores mais treinaram, andar. Eu com 52, segundo minha mãe, ando desde os 11 meses, logo 51 anos treinando diariamente. Se fosse uma língua, eu já seria um gênio da língua. 51 anos de treino diário, às vezes bastante. E eu tropeço. O que significa? Que naquilo que eu mais treinei na vida, eu também erro. Errar é humano não porque nós erremos bastante, mas que isso que nos tornou humanos. Logo, eu sei que eu vou ter um deslize. Eu gostaria de nunca ser grosseiro com nenhuma pessoa. E eu acordo de manhã com essa disposição de não ser grosseiro, de sempre tratar todo mundo com muita polidez. E os 100 primeiros são tratados por mim com muita polidez. A partir dos 120 já é assim, quando eu chego no 100º, 50º, que me diz uma imbecilidade agressiva, aí eu estouro. Aí eu sei que eu errei, que a minha paz deve pertencer a mim e não ao outro. Peço desculpas e vamos de novo. Amanhã eu vou tentar. Eu vou tentar mais uma vez. A correção é fundamental. Ética é fruto de 3 ações. A primeira é uma avaliação do bem e do mal. A segunda é uma ação concreta em direção à ética. E a terceira, que complementa a segunda, é a correção do ato alheio ou meu permanente. Todos sabemos, nós temos todas as respostas. Eu estou convencido que todos aqui sabem exatamente, por exemplo, se é hora de manter o casamento ou interrompê-lo. Todos sabem isso, mas nem sempre é a resposta que eu quero ouvir. Uma vez eu disse isso numa palestra há muitos anos, e o fotógrafo me disse depois por e-mail, que chegou a casa e rompeu com a esposa graças à minha palestra. Esse não é isso que eu estou dizendo. Não me acuse. Estou dizendo que eu sei as respostas. Vê-las ou não vê-las é um pouquinho uma escolha minha. A ética nasce de uma reflexão. Essa reflexão envolve ação, e aí o feedback que vai fazer eu corrigir meus atos. Este é o ponto que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, por exemplo, minha reação a frases não muito lógicas. Eu preciso melhorar minha reação. Quando alguém me disser uma frase não lógica, eu preciso entender mais e julgar menos. Esse é um ponto que eu falho muito.
Contei ontem no Jornal da Cultura que um taxista me disse, clima maluco, né, doutor? E eu disse, não, o clima de São Paulo é subtropical de altitude, a temperatura oscila 10 graus na primavera e no outono. Não é maluco, ele é absolutamente dentro do esperado. Aí ele entra num silêncio absoluto, a gente não conversa mais nada a partir disso. Eu devia dar sequência, e o jogo de ontem, tanto faz, não precisa nem ter visto, né? Basta dizer, e aquele lance, aí a conversa segue e você vai. Eu preciso pensar permanentemente nos grandes e pequenos defeitos, avaliá-los. A imagem de uma escultora americana chamada Carlyle é a imagem de um homem se esculpindo, é um self-made man, de fato. É um homem se esculpindo. Fazer e fazer-se é a síntese dessa crença aristotélica de que eu me produzo. A minha vida não é infeliz ou feliz. A minha vida não tem sorte nem azar. Eu não tenho segredo de trabalho, ou de leitura, ou de atividade física. Eu não sou particularmente mais brilhante que os outros. Eu apenas sei que eu tenho que me fazer, permanentemente. Sorte é o nome que vagabundos e fracassados dão a quem tenta. Nossa, como você teve sorte. Todo vagabundo e todo fracassado vai dizer, nossa, você teve muita sorte. Eu tive uma sorte enorme. Essa sorte implicou, às vezes, sacrificar mês e mês de sábado e domingo para escrever um doutorado. É uma sorte. É uma sorte. Eu tenho raiva disso. Porque quando alguém me diz, você tem jeito com línguas, parece que um dia eu sentei, now I speak English, je parle français très bien. Não, gente. Foram anos decorando, estudando, melhorando, e ainda estou longe daquilo que eu quero. E quando alguém diz que você tem jeito com línguas, esse jeito é sentar e fazer. O homem que se faz não é aquela crença liberal que todo mundo tem seu destino nas mãos. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Mas é a crença que ética, em particular, nasce da consciência de que a minha vida, minha família, minha cidade, o país que eu moro, tudo isso pode ser muito melhor a partir da minha melhor. Esse é o primeiro passo. E era essa reflexão que eu quis desenvolver com vocês nessa tarde de verão. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Nós temos um espaço para perguntas, para questões. Temos, e nós vamos fazê-lo pelas Filipetas novamente, tá? Os funcionários do CRF já estão. O professor Leandro Carnal está aqui à disposição. Perguntas, questionamentos, enfim, e afins, por favor, nas Filipetas, rapidamente, a fim de que nós possamos ainda respondê-las dentro do tempo e aproveitar aqui no bom sentido de todo o conhecimento do professor. Quer no microfone? Marcelo, doutor Marcelo, vamos microfonar o doutor Marcelo ali, só um momentinho. O vermelho. Professor, obrigado pela palestra. Que agradeço. Minha pergunta, assim, você mesclou aí uma série de questões, e uma delas que eu persigo, né? Estou querendo fazer doutorado na área de ética, mas é a percepção que as pessoas têm, aí partindo até da categoria farmacêutica, né? Que acho que ela é um profissional de saúde, né? Pressupõe que ele tenha muito claro a questão dos limites éticos, porque ele lida com vida, né? E aí, assim, dado o comportamento da categoria, principalmente em rede social, né, então eu vou lhe dar alguns exemplos. Eu vi recentemente um caso, uma pessoa que tirou fotos, era uma empresa pública, né? Ele tirou foto dessa empresa, né? E falando do local que, inclusive, ele seria um responsável por aquele almoxarifado, né? E começou a falar, olha que vergonha esse lugar aqui, né? Inclusive, isso poderia até ser, acho que, encarado como crime, né? Um outro caso de farmacêutico, né?
que coloca na rede, de forma extremamente agressiva, né, ataque a pessoas e a entidades em assuntos assim que não tem nada a ver, né, uma falta até de conhecimento. E aí me leva a me questionar assim, qual é a compreensão de ética das pessoas, assim, do ambiente do trabalho, da sua responsabilidade, das entidades que o representam, né? E expondo isso, né, como se aquele mundo virtual não fosse um mundo onde ali tudo bem, né? Como se ele não fosse, você tivesse, quando você agride no mundo virtual, como se não estivesse agredindo uma pessoa, como se existisse essa diferença, né? Eu queria, já que você falou em ética e falou muito em rede social, na hora que você estava falando, me suscitou essa questão. Questões muito importantes, Marcelo. Eu acho que a internet está fazendo ainda uma diluição maior da responsabilidade diante das coisas. A capacidade de agressão das pessoas na internet está muito grande. E o debate, ele é sempre essencial. Como eu disse durante a palestra, a falência do debate tem como consequência extrema o caso da Síria. Por isso que eu temo quando alguém está falando e outra pessoa não quer escutar. Eu temo isso, porque há muitas maneiras de protesto político, mas elas passam por ouvir e responder. Alguém que fotografa um almoxarifado no qual trabalha e reclama, em primeiro lugar, transmite a sensação de quebra de confiança da empresa, mas transmite a sensação de que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele é uma peça num sistema. Bem, se eu trabalho numa empresa, tudo aquilo tem a ver comigo, tudo passa por mim. Internet, opiniões de internet, de redes sociais, sobre política, sobre outras questões, são um campo minado para as pessoas começarem a expressar seus preconceitos. Então, voltando ao tema que eu trabalhei, vocês não foram formados, como eu não fui formado, vocês não foram formados por uma escola sem preconceitos. Eu fui formado numa escola com preconceitos. Eu fui formado numa escola homofóbica, misógina, que falava mal da capacidade feminina, que duvidava da capacidade de pessoas oriundas de determinadas partes do país. Eu fui formado nisso. E cabe a mim reagir a esse tipo de imbecilidade e refletir hoje, como adulto, que valores são esses e por que eu não quero seguir esses valores. Então, expressar esses valores nas redes sociais é muito perigoso. Todo mundo devia ter muito mais cuidado com as redes sociais, especialmente quem é profissional, especialmente quem exerce uma profissão. Você não gosta de determinado gênero, não gosta de determinado tom de melanina, não gosta de determinada área do Brasil, guarde no fundo do seu coração preconceituoso. É mais prudente, profissionalmente e eticamente. E comece a ler e se informar mais dos problemas. Como diz o Saramago, eu não quero que todo mundo se ame, porque isso é impossível. Quero que, no máximo, se respeitem. Já é bastante. Já é bastante. Então, esta é uma questão, como uma atriz do Rio de Janeiro disse há pouco, eu não sou obrigada a gostar de gente gorda. Claro que não é. Isso fala de uma série de traumas a resolver com o seu psicólogo. Porém, eu sou obrigado a não expressar esse tipo de questão. Eu sou obrigado a não dizer ao mundo que eu tenho um modelo e que o mundo deve se adaptar a este modelo. Eu não devo expor assim a minha dor ao mundo. Todo preconceito expõe uma dor e um medo. Todo agressor é alguém que tem medo profundo de alguma coisa. Dizendo e repetindo Freud, todo gesto de homofobia é o choque entre dois homossexuais. Um que aceita quem é e o outro que não aceita. Todo choque homofóbico é o choque entre dois grupos. Um que adoraria fazer aquilo, mas não pode, por formação ou repressão, e o outro que provavelmente faz. Todo choque com isso é um choque de eu tentar superar a minha dor. Então, é preciso não expor tantos preconceitos para não pegar mal. Ou usando um verbo que eu aprendi em São Paulo, que eu adoro, não orna. Não orna.
Eu adoro esse verbo, ele é paulista, né? Ornar. Para quem não é de São Paulo, é combinar. Ornar é combinar. Não? Sapato orna com cinto, por exemplo. Por favor. Nós temos uma pergunta aqui, professor, do Armando. Ele disse: o pensamento de Sartre e de Simone de Beauvoir. Isso, além de tecnologia, não contribui para o individualismo atual. Eu acho que todo o pensamento humanístico, clássico, inclusive burguês do XIX, contribui para o pensamento individual. Estamos sós, diz o Sartre no seu livro Existencialismo e o Humanismo, estamos irremediavelmente sós. Mas a questão filosófica não é perceber o indivíduo como só, é perceber que eu estou só, do ponto de vista filosófico ou psicológico, mas que meu corpo e minha existência física compartilha com o mundo espaço. Aí não é Sartre, é Newton. Não? Aí eu tenho que levar em conta a existência física dos outros. Ou seja, o individualismo não é um problema se ele for entendido como individualidade. Individualidade é uma vontade. Por exemplo, todo professor e todo profissional, todo farmacêutico, todo médico, todo enfermeiro deve ter autoridade. Autoridade derivada da sua função e do seu conhecimento, que é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é quando eu acho que o mundo deve me servir porque eu sou a autoridade. A autoridade é quando eu digo que essa coisa X, fruto disso. Então, autoridade é boa, individualidade é boa. Pensar em si também é bom. Agora, só pensar em si, autoritarismo e individualismo são defeitos estruturais. E ao contrário do que diz a autoajuda, de quem eu sou um inimigo brutal. A autoajuda chama-se assim porque ajuda quem escreve, por isso, autoajuda. Quem escreve ganha dinheiro. Ao contrário do que diz a autoajuda, que se você não se amar, ninguém vai te amar, a pessoa que se ama muito é insuportável. Você tem que se amar um pouco menos e começar a observar um pouco mais o mundo. Não? É tudo o contrário do que diz a autoajuda. Se você pensar, acontece. Isso é esquizofrenia. Isso é esquizofrenia, gente. Você pensar, acontece, é esquizofrenia. Não? Tem uma autora que lançou um livro chamado O Segredo, que disse: o que você pensa, acontece. Pensei em empurrá-la de um prédio e dizer: agora voa, mas pensa firme, você pode voar. Não? Quer dizer, isso é um delírio de criança em fase pré-operatória, em fase inicial de formação de pensamento abstrato. Então, essas são questões importantes, éticas, de não confundir individualidade com individualismo e não confundir autoridade com autoritarismo. Professor, mais uma pergunta da Márcia. Como você vê a questão da falta de limites nas crianças de hoje? Perda dos valores morais dos pais? Eu acho que as crianças estão particularmente mais inteligentes do que no passado. Eu acho que elas estão com um pensamento mais conjunto, eu chamo de pensamento Windows, quer dizer, várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou com uma sensação, meu sobrinho mais novo tem 5 anos, que na praia ele fez assim para mim, quando eu disse que ele não podia pegar uma coisa, uma faca, ele fez assim para mim, que ele queria passar a tela. Eu tenho a sensação que quando eles não gostam, eles querem passar a tela para tudo. É uma geração touchscreen. Toda geração reclama que a anterior não teve os mesmos limites. Toda geração diz que na minha época havia normas e hoje não há. A primeira vez que isso aparece é num texto do século V a.C., quando um filósofo ateniense menor diz que do jeito que vai, não vai ter futuro para Atenas, porque os jovens de hoje, século V, já não leem como ler. Isso significa apenas idade. Quer dizer, quando eu achar que a outra geração está perdida, é sinal de que eu já envelheci. Porém, como os pais mais frequentemente trabalham hoje, os dois fora, e mais frequentemente têm culpa e é obrigatório ser feliz, nós achamos que a condição da existência é a felicidade plena e que o trauma destrói, quando na verdade o trauma é um elemento construtivo da personalidade. Então, cada vez mais as pessoas acham que ser bom pai é provocar felicidade permanente. Ser bom pai é mostrar felicidade, deveres, coisas desagradáveis a serem feitas.
desde limpeza a escovar os dentes, tentar passar valores e, às vezes, ter que estabelecer limites e punição. Punição que cada vez mais entendemos que não deve ser física, mas não quer dizer que ela não deva existir. Derrubar a rede de Wi-Fi da casa está doendo mais do que tapa na cara. Não, deixar a pessoa sem senha de Wi-Fi durante 2 horas num cantinho, isso está doendo muito na média das pessoas. Não? Então, não precisa de punição física, porque o mundo não está mais trabalhando com essa ideia. Talvez fosse um sistema antigo. Mas lembrem, as crianças estão muito inteligentes, mas estão cada vez mais fechadas neste universo eletrônico, cada vez mais, cada vez mais. O que será disso? Não sei, será uma geração diferente da nossa. No meu tempo, a gente fez a Segunda Guerra Mundial, bomba atômica e Auschwitz. No meu tempo, nós matamos 55 milhões de pessoas sem internet, sem computador. Então, eles não estão muito piores do que nós. Fizemos coisas terríveis no passado. A nossa geração fez do século XX e as anteriores o mais violento de toda a história humana, sem internet. Sem internet. Então, não fica jogando, na minha época todo mundo se respeitava. Não, é só uma memória minha e isto é absolutamente falso. Outra questão? Sim, mas algumas, professor. Alguém cita uma frase de um autor e pergunta como o senhor interpreta o sentido ético da frase. A frase é: quem diria, a própria virtude necessita de limites. Existe uma frase muito presente nos moralistas do 17, como Rochefoucauld, que dizem o seguinte: a virtude pode se transformar num defeito. Quando, por exemplo, eu passo a me orgulhar de que sou um marido honesto e fiel, e a esposa passa a se orgulhar que é honesta e fiel, e passa a criticar aquelas que não são honestas e fiéis, a pessoa transformou uma virtude num ponto de vaidade. Eu, ao fazer um café filosófico, citei a história de Santo Antão, porque a virtude pode se transformar num defeito. A pessoa que transforma a virtude na sua meta e não no meio para atingir a felicidade, que é a expressão de Aristóteles. A ética é um meio para atingir a eudaimonia, a felicidade grega, eu, bom, bem. É a pessoa que começou a perder o objetivo. É a pessoa que começou a perder o limite. Tudo tem que ser prudentemente pensado. É bom ter cuidados de higiene. Lavar as mãos em excesso é um toque chamado ablutomania. Eu gosto quando tem ablutomania a cozinheira, o enfermeiro e o médico. Eu gosto de enfermeiras com esse toque, né? Mas tudo contém o seu contrário. Citando, não sei qual a relação exata que vocês têm com a personagem, citando o Dr. Hahnemann, fundador da homeopatia, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Enterrado lá no cemitério do Père Lachaise, o Dr. Hahnemann tem essa frase como coisa. Ou seja, tudo se transforma no seu oposto, se eu não tenho a medida. Rochefoucauld é o pai desse tipo de coisa. Ele tem umas frases ácidas demais, né? Ele diz às mulheres: se você odeia um homem, dê um tapa na cara dele. Mas se você odeia muito estruturalmente, mate-o. Mas se o ódio a este homem for tudo para você, case com ele. Porque aí a punição será ao longo de toda a existência. E viva mais também do que ele. Então, essas são as frases um pouco amargas do século XVII, por favor. Em qual momento da sua vida você viu a necessidade de ser ético? Achar que devemos perceber o valor da ética, de ser ético? Em qual momento da sua vida? Eu acredito, gente, sendo oriundo da classe média interiorana, de ascendência alemã gaúcha, que os primeiros anos não foram de reflexão ética, mas de osmose. Eu absorvi por osmose valores que eu supunha do entorno, o que a gente chama de currículo oculto ou indireto. Eu aprendi valores que vêm de uma cultura de imigrantes: acordar cedo, trabalhar,
né? Cuidar um pouco do espaço do outro. Não era um fruto de uma reflexão e nem de uma convicção. À medida que eu fui envelhecendo, eu fui percebendo que alguns desses valores eram de fato valores. Outros eram apenas obsessão de imigrantes. Então, a racionalidade vai transformando aqueles valores obtidos por osmose em valores obtidos agora por reflexão. E eu incorporei vários destes valores. Mas, de novo, eu não sou um poço de ética. Eu permanentemente preciso corrigir questões. Quando eu dou um curso de capacitação para professores, a primeira coisa que eu falo para eles é uma lista das coisas erradas que eu já fiz como professor, para que eles entendam que não está ali um ser iluminado falando, mas alguém que hoje erra menos, porque eu já errei muito. Que este é o bom. Eu tenho um lema na minha vida, não tropeçar 2 vezes na mesma pedra. Ou seja, não cometer o mesmo erro. Nunca voltar a um hotel fazenda, por exemplo. Nunca. Só uma vez. Só uma vez. Depois, pronto, já foi taticado. Não voltar a uma estação de águas termais nunca. Nunca mais. A gente só comete o erro uma vez. A ideia de você se aperfeiçoar é você refletir sobre essas ações. Permanentemente. Para sempre, inclusive. Por favor. Professor, sei que não posso mudar o mundo, mas meu mundo posso mudar. Tenho e faço valer minha ética, porém, como reagir quando dentro da minha empresa o meu superior burla sua própria ética? Ética essa que está interligada à minha e de meus colegas para exercer um bom trabalho. Voltamos ao Dr. Hahnemann, né? A grande questão é como é que eu posso dizer a quem detém o poder sobre o meu CPF que aquilo é errado. Há várias maneiras. A que eu mais gosto, que eu acho genial, é a maneira feminina. Fazer ele achar que a ideia é dele. Essa habilidade feminina é a mais notável de todos. Você que sabe bem, você que manda, né? Você que decide. E vai conduzindo lentamente para aquilo que quer. Ai, amor, você quer ir para Campos do Jordão ou vamos para Bertioga? Ah, vamos para Bertioga. Ai, que bom, vamos sair cedo, porque a gente ficou 7 horas na estrada na semana passada, né? Vamos sair bem cedo. Você viu, né? Faltou água e a violência em Bertioga. Mas o que você quer, você é o homem, você manda. Eu já vou, vamos sair bem cedo, porque vai ser um inferno aí, tá, né? Aí você diz, não, eu acho que talvez seja melhor ir agora a Campos do Jordão. Não, é o que você quer mesmo? Essa é uma habilidade que leva os casamentos a bodas de ouro. Ela é feminina. Os homens são imbecis e enfrentam. A mulher concorda e faz do jeito que ela quer. Eu acho isso admirável, né? É admirável. Eu disse ontem no jornal, nós precisamos de mais mulheres na política, mas governando como mulheres, e não governando como homens. Zélia Cardoso de Mello foi uma ministra fazenda, mas governou como homem. Foi a mesma idiotice que todos os homens que vieram antes dela, e depois fizeram também. Precisamos de mulheres que façam mais negociação, que ouçam mais. Isso é uma virtude feminina. Então, como negociar? Eu já trabalhei em escolas com métodos errados, eu já trabalhei em escolas que eu tinha que fazer o que não acreditava, já tive que engolir coisas erradas porque eu precisava do emprego. Bom, esse é um dos limites. Quem bate num muro, quando ele é sólido, quebra a cabeça. Se ninguém bater, o muro nunca vai cair. Mas o primeiro que bate é Joana d'Arc. E Dark não da aldeia de Arc, mas Dark, né? Vai ser queimado ao final. Depois de muito tempo, o muro cai. Para eu enfrentar o mundo, eu tenho que saber a energia que eu quero empenhar nisso. Leila Diniz tomou um banho de praia em 1971, grávida de biquíni. Perdeu o convite para trabalhar na Globo, por causa dessa indecência. Uma grávida de biquíni. Depois dela, todas as grávidas puderam, porque os mais jovens não sabem, mas as grávidas tinham uma cortininha, era um maiô e tinha uma cortininha na frente, era fascinante, né? Tinha um palco, tinha uma cortina na frente. Quando eu era criança, mulher casada andava só de maiô preto na praia. Bem, Leila Diniz abriu o caminho, mas pagou um preço por isso. Perdeu o seu convite para trabalhar na Globo. Então, há sempre um preço a pagar. Que preço eu quero pagar? Que preço? E, por fim, eu não consigo tolerar aquilo e continua sendo assim, resta trocar de emprego.
Dizem que o Brasil vai melhorar depois de 2018. Então, aguardem um tempinho, que ontem o Banco Central disse que em 2018 as perspectivas são muito boas. Nós temos aqui, na verdade, um desabafo e uma pergunta. O desabafo é que alguém no processo de composição da escrita do mestrado foi acusada pela orientadora de estelionato. Isso foi até registrado por e-mail. Após dias e horas de leitura, interpretação e construção do conhecimento, apesar de seguir desapontada, finalizou o mestrado sem laços com a orientadora, mas eticamente tranquila. E por falar em estelionato e eticamente tranquilo, tem uma outra pergunta da Sueli, que ficou curiosa sobre a palestra proferida em Brasília, e ela quer saber qual foi a reação da plateia, se ela ficou surpresa a respeito do significado de ética. Bem, vamos começar com o primeiro desabafo. Relações de orientação são complexas, o único defeito que a academia não tolera é o plágio. Você pode ser qualquer coisa, até pedófilo, mas não pode ser plagiador. A academia não tolera isso. É uma relação complicada, porque ela é um pouco paternal e um pouco de feitor. É uma relação complicada. Você precisa de muita estabilidade para isso. Só para dar um exemplo, eu tinha um aluno que escrevia muito mal. E para não enfrentar a vergonha de uma banca com português ruim, eu sentei com ele e passamos um sábado na universidade corrigindo o trabalho dele de manhã até à noite, linha a linha com régua. Ele acatou, era muito simpático, imprimiu, defendeu, e uma das grandes professoras da USP disse a ele: nunca estive numa banca sem nenhum erro de português. E ele disse: e meu orientador acha que eu escrevo mal. Isso acontece, né? Isso acontece, né? E você não pode dizer, o contrário, né? É uma relação difícil, ela é complicada. Agora, voltando à questão sobre palestra em Brasília. Foi no subsolo do Banco Central, foi um fórum que reúne as estatais, estavam presentes os presidentes das estatais, porém estavam presentes funcionários dos conselhos e outros. Foi muito interessante, porque eu me dei conta nas perguntas e no debate, naturalmente todos louvam a ética, isso é muito importante, como diz tanto a Epístola a Tiago como Santo Agostinho, o demônio crê em Deus, o demônio nunca é ateu, porque ele sabe quem o jogou lá. O demônio tem uma profunda fé, maior que a média das pessoas. O demônio é o único que nunca duvida da existência de Deus. Os safados conhecem ética, obviamente. Então, os funcionários, em particular, me trouxeram questões, só para dar um exemplo que eu aprendi em Brasília. No meio deste processo de destruição da Petrobras, deste crime que nós cometemos neste país, o nós aqui é retórico, a Petrobras atingiu ano passado o recorde de produção de 2,4 milhões de barris por dia. O que significa? Tem um grupo de funcionários trabalhando de sol a sol nas plataformas, fazendo essa empresa produzir muito, apesar da cambada de ladrões que se apossou da empresa. O que significa isso? Quando a gente fala de estatal, precisamos medir um pouquinho essas questões. Nós não podemos julgar o clero por causa de alguns padres pedófilos. Não podemos julgar pastores por causa de alguns interessados apenas no dízimo. Nós não podemos julgar o amor de um pai por uma filha a partir do caso Nardoni. Nós precisamos avaliar um pouquinho mais seriamente, mas lembrando que o demônio crê em Deus. Satanás tem uma fé profunda em Deus. Só para usar essa metáfora de Santo Agostinho, também na Epístola de Tiago. Outra questão? Não. Finish. Obrigado. Hein? Nós agradecemos muito, professor, doutor Leandro Carnal, pela sua apresentação, enfim, pelo tempo disponibilizado para perguntas e respostas. Muito obrigado, professor, doutor Leandro Carnal. Mais uma vez, os aplausos da plateia. Obrigado.